Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação dos seminários referente aos estudos das teorias organizacionais da disciplina Teoria Geral das Organizações. Bem, de acordo com o cronograma descrito também lá no SIGA, nosso grupo ficou responsável por discorrer um pouco sobre a teoria da contingência, mais especificamente baseada nos textos de Dalberto Chavenato. Nosso grupo é composto por Janine Medeiros e por mim, Maria Heloísa Tavares. Então, pessoal, antes de introduzirmos e falarmos a teoria contingencial, faz-se necessário entendermos um pouco mais sobre o significado do termo contingência. A palavra contingência, ela é derivada de tudo aquilo que pode acontecer, pode ser eventual, pode variar, algo que pode ser incerto, que não tem uma linearidade. E é a partir desse significado que surge a teoria contingencial. Essa teoria, ela começou a ser desenvolvida a partir de pesquisas realizadas pelos pesquisadores Lawrence e Lorsch. Esses pesquisadores, inicialmente, pretendiam desenvolver esses estudos aplicados à teoria de sistemas, com ênfase nos sistemas abertos, e eles pretendiam identificar possíveis deficiências nos diferentes tipos de empresas e tentar, por meio dessas análises, tentar minimizar essas deficiências. Então, eles analisaram diferentes tipos de indústria e, por meio dessas análises, que derivou-se esse novo modelo teórico. Dentre essas novas características que deram origem a essa teoria, surgiram dois aspectos que esses pesquisadores apontaram como extremamente relevantes, que são a integração e a diferenciação. O conceito de diferenciação parte da premissa de que o ambiente global, desses ambientes globais, emergem subsistemas, e desses subsistemas vão surgir unidades, e essas unidades elas vão levar em consideração tudo aquilo que for relevante dentro desses sistemas, ou seja, vão se fragmentarem. Já o conceito de integração, como o nome já diz, pretende integrar. Então, pela pressão externa, pela pressão de fora das organizações, essa pressão vai fazer com que esses subsistemas tentem se integrar, ou seja, que esses sistemas eles acabem se juntando. Além disso, passando os slides, nós podemos perceber que a teoria contingencial ela possui algumas características muito importantes e que as diferenciam das outras teorias já elencadas anteriormente. Primeiramente, é importante ressaltar uma de suas características mais marcantes é a possibilidade de não existir um jeito certo de conseguir a eficácia, um jeito certo de atingir a máxima eficiência. Ou seja, não existe linearidade como na teoria científica, como nas teorias clássicas. Outro ponto a ser salientado dentre essas características é que as organizações elas são de natureza sistêmicas, ou seja, elas são derivadas de sistemas abertos, ou seja, na teoria contingencial, os fatores externos é que são capazes de transformar as organizações. E falando nessas organizações, nós também temos aqui como algo bastante relevante é que essas organizações elas se relacionam, elas são variáveis dependentes, diferentemente do ambiente, que são organismos que estão independentes, eles não dependem uns dos outros.
Agora, a Janine vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a historiografia da teoria contingencial e dos pesquisadores que contribuíram significativamente para a continuidade dessa teoria. Bom dia, pessoal. Meu nome é Janine e eu vou falar um pouco sobre a história da teoria da contingência. A teoria contingencial nasceu a partir de uma série de pesquisas feitas para verificar quais os modelos de estrutura organizacionais eram mais eficazes em determinados tipos de indústrias. Essas pesquisas procuravam compreender e explicar o modo pelo qual as empresas funcionavam em diferentes condições. Nesse caso, essas condições variavam de acordo com o ambiente ou contexto que as empresas se inseriam, o ambiente sendo o ambiente externo ou interno. O ambiente externo também pode ser chamado de contingência externa e pode ser considerado como oportunidades ou restrições que influenciam a estrutura e os processos internos dentro de uma organização. Passando aqui, a gente tem as primeiras pesquisas feitas em 1960 com esse senhorzinho aqui, o Alfred D. Chandler, que falava sobre a relação entre modelos de estruturas organizacionais e a eficácia em determinados tipos de indústria. Os resultados que ele teve foram bem surpreendentes, pois indicavam que não havia uma forma melhor ou única, como as teorias anteriores mencionavam, e sim que tanto a estrutura quanto o funcionamento das organizações dependiam da sua relação com o ambiente externo, sendo essas relações completamente diferentes entre si. Ele também falava que na história industrial dos últimos 100 anos, a estrutura organizacional das grandes empresas americanas foi sendo gradualmente determinada pela sua estratégia de mercado. A partir disso, ele criou 4 tópicos sobre quais foram essas estratégias de mercado que permitiram o sucesso das grandes empresas. Na primeira, a gente tem a acumulação de recursos. Basicamente, as empresas ampliam suas instalações de produção e organizam uma rede de distribuição, facilitando a acumulação de recursos. No segundo tópico, a gente tem a racionalização do uso de recursos. Na racionalização, essas mesmas empresas se tornaram grandes e agora precisam ser reorganizadas, pois elas têm mais recursos do que necessário e a estrutura delas deveria se adequar às oscilações do mercado. Então, a preocupação delas foi primordialmente com planejamento, organização e coordenação daquilo que elas estavam construindo. Bem, na terceira, a gente tem a continuação do crescimento dessas empresas e tem uma reorganização geral das empresas que aumenta a eficiência, fazendo a diferença de custo entre a produção de vários produtos diminuir. Isso fez com que elas decidissem por diversificar e procurar novos mercados e produtos, já que o custo era quase a mesma coisa. Bem, por último, a racionalização do uso de recursos em expansão significava que elas teriam uma ênfase na estratégia de mercado. Ao abranger novas linhas de produto, isso levaria a uma nova estrutura departamentalizada, onde cada linha de produtos é agora regida por uma divisão autônoma. E é uma divisão também integrada. Por isso, a necessidade de racionalizar os recursos para deixar tudo dividinho certinho para cada área. Continuando aqui, a gente tem as pesquisas do Tim Burns e de Amy Stalker, e eles pesquisaram uma coisa muito interessante que foi sobre as organizações mecanicistas e orgânicas. Eles diferenciaram as organizações entre mecanicistas e orgânicas, logicamente, onde a estrutura mecanicista era uma estrutura burocrática, organizada a partir de uma minuciosa divisão do trabalho, centralização das decisões, era uma hierarquia de autoridade rígida, burocrática, permanente, definitiva, baseada completamente na hierarquia e no comando. Aqui no slide vocês podem ver que a mecanicista ela é uma pirâmide rígida. Isso lembra as primeiras teorias, no caso a teoria clássica e científica, porque era exatamente como as organizações funcionavam naquela época. E tem também as orgânicas. As orgânicas seriam já nos dias atuais, que são uma estrutura organizacional flexível e adaptável,
Os cargos, eles são continuamente modificados e redefinidos, e a gente tem uma descentralização nas decisões. No caso, é flexível, é mutável, é adaptativa, é transitória e é baseada no conhecimento e na consulta. Nos dias atuais, essa é a melhor tática de estrutura organizacional, já que o momento em que vivemos, a gente apresenta várias mudanças o tempo todo e é muito difícil de acompanhar. Então as organizações, elas precisam ser cada vez mais orgânicas para acompanhar essas mudanças, senão elas vão ficar para trás. Bem, continuando aqui, a gente tem um quadro que faz uma comparação com outras teorias. Eu coloquei nesse quadro todas as teorias, desde clássica até a nossa, da teoria da contingência. E a gente tem os aspectos principais de cada uma. Eu não vou citar, porque vocês já estão vendo no slide. Eu só vou enfatizar a diferença da teoria da contingência tem em relação às outras. Tanto que a ênfase da teoria da contingência é no ambiente, na tecnologia, só que ela também não despreza as tarefas. Na abordagem da teoria da contingência, ela vai depender muito do ambiente, da tecnologia, do contexto organizacional. Os conceitos de sistema aberto e fechado, que a Luísa já explicou. A gente tem os principais representantes que eu já mostrei para vocês, o Lawrence, o Lorsch, os outros que eu mostrei também. A gente tem as características básicas, que é uma abordagem contingencial, uma administração contingencial, que no livro do Chiavenato, ele mostra os tipos de administração contingencial, extremamente importantes. A concepção de homem eu acho muito interessante porque é a concepção do homem complexo. É como se ela juntasse todas as outras concepções e dissesse que o homem é tudo isso e mais um pouco. Eu acho muito interessante esse tipo de concepção. A gente tem também o sistema de incentivos, que são incentivos mistos, sendo incentivos materiais, salariais, simbólicos, e os resultados almejados, nesse sentido a teoria contingencial ela é bem parecida com as outras, que seriam o resultado de eficiência e eficácia. Para finalizar aqui, a gente tem a teoria aplicada nos dias de hoje, que eu acho muito importante colocar. Eu achei um artigo muito legal sobre a contribuição da teoria da contingência no enfrentamento dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do Covid-19. Aqui tem um link no slide, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês, é um artigo muito interessante. E eu gostaria de ler uma parte da conclusão, que vocês podem ler aqui junto comigo, que basicamente resume tudo que eu gostaria de falar. Foi possível verificar que as organizações, tanto privadas quanto públicas, devem e têm procurado adaptar-se à nova realidade imposta pela pandemia. Mudanças estratégicas para a expansão das vendas passam a ser adotadas, o teletrabalho passou a ser um aliado para parte das organizações que podem lançar mão dessa estratégia. Os governos passaram a adotar políticas públicas a fim de mitigar os impactos negativos da pandemia na economia. Logo, a Covid-19 tem desencadeado mudanças nas estruturas organizacionais como um todo, do escritório, passando pelos níveis operacionais estratégicos. Tal situação vai ao encontro do que defende a teoria da contingência, em que as características estruturais são explicadas pelas características ambientais que as determinam, capacidade de adaptação às demandas ambientais que vão determinar a sobrevivência e, em estados mais elevados, do sucesso de uma organização. Muito interessante, né? Bem, como conclusão do trabalho, eu gostaria de falar que a teoria da contingência é de extrema importância nos dias atuais, visto que ela analisa o contexto organizacional a fim de basear suas práticas. E gostaria de deixar vocês com essa frase do Alfred D. Chandler, aquele senhorzinho que eu falei para vocês no começo, que ele diz: a menos que a estrutura siga a estratégia, a ineficiência prevalecerá. Bem, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Um bom dia.